Abra sua Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 6. E vamos ler a partir do verso 8 até o verso 23. Segundo livro de Reis, capítulo 6, do versículo 8 até o verso 23. Segundo Reis, capítulo 6, a partir do verso 8 até o verso 23, a palavra de Deus diz: O rei da Síria fez guerra a Israel, e em conselho com os seus oficiais disse: Em tal e tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: Guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara e de que tinha avisado, e assim se salvou, não uma nem duas vezes. Então, tendo-se turbado com este incidente o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: Não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: Ninguém, ó rei, meu senhor. Mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Ele disse: Ide e vede onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: Eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos, carros e fortes tropas, e chegaram de noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: Ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: Não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: Fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta cidade. Segui-me e guiar-vos-ei ao homem que buscais. E os guiou a Samaria. Tendo ele chegado a Samaria, disse Eliseu: Ó Senhor, abre os olhos desses homens para que vejam. Abriu-lhes o Senhor os olhos e viram, eis que estavam no meio de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Feri-los-ei? Feri-los-ei, meu pai? Respondeu ele: Não os ferirás. Fere aqueles que fizeres prisioneiros com a tua espada e o teu arco, porém a estes manda pôr-lhes diante pão e água, para que comam e bebam e tornem a seu senhor. Ofereceu-lhes o rei grande banquete, comeram e beberam, despediu-os, foram para seu senhor da parte da Síria. Não houve mais investidas na terra de Israel. Amém. Pai Santo, muito obrigado pela palavra que o Senhor nos traz mais uma vez essa noite. E o que nós realmente precisamos é de edificação, conhecimento, ouvir a tua palavra, que para nós é alimento espiritual, para que saiamos daqui essa noite fortalecidos, para que sejam fortalecidos cada um dos irmãos que estão ouvindo, participando pela internet. O Senhor fale conosco, meu Deus, nos fortaleça com a tua palavra, nos dê direção, e que a fé seja gerada no coração de cada um, porque diz a Bíblia: a fé vem pelo ouvir da pregação, e que essa pregação produza fé no coração de cada um dos irmãos. É o que eu te peço, entregando a minha vida ao Senhor, clamando por graça, misericórdia, por a unção do teu Espírito, para que eu seja capaz de ministrar a tua palavra, Pai, e somente aquilo que o Espírito Santo deseja falar aos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Muitos conhecem essa história, não é? Do homem de Deus que foi Eliseu, que fez coisas tremendas, ainda mais do que Elias, que o antecedeu, e ele mesmo pediu porção dobrada, e Deus lhe atendeu, e através de Eliseu grandes coisas aconteceram, grandes milagres Deus realizou. E o profeta, na época de Eliseu,
era de fato um homem escolhido, separado por Deus, que falava a palavra de Deus, que trazia ao homem a revelação da palavra. Deus não falava diretamente ao homem, mas através do profeta, nesse contexto daquela época, naquele momento em que Eliseu e os demais profetas foram levantados por Deus. Então o profeta é alguém que tem a incumbência de trazer ao povo as palavras de Deus. Ele não pode falar por si mesmo, ele precisa falar aquilo que Deus mandou falar. Toda tentativa do profeta de falar de si mesmo ou por si mesmo fracassa, como foi o problema de Balaão, que nós conhecemos, né? O profeta teimoso que quis falar aquilo que Deus não queria que ele dissesse. E porque o profeta fala o que Deus mandou falar, muitas vezes o profeta ele é incompreendido, é perseguido, e isso foi verdade na vida de Eliseu, na vida de Elias, na vida de Jeremias e tantos outros que se levantaram e que sofreram as consequências pelas palavras que falaram da parte do Senhor. E agora, queridos, nós estamos no Novo Testamento. No Novo Testamento mudou um pouco o conceito da profecia. Continua sendo ela o falar por Deus, o falar através da vontade de Deus, a sua palavra. Mas assim como mudou o conceito de sacerdote, porque antes Deus levantava alguns para serem sacerdotes diante do Senhor, a Bíblia diz no Novo Testamento que todo cristão é um sacerdote. E da mesma forma eu faço uma analogia, crendo que todos nós somos também profetas de Deus, porque a nós foram confiadas as palavras do Senhor. Jesus, quando disse aos discípulos que eles fossem pelo todo mundo, pregando o arrependimento a todas as nações, ele incumbiu a igreja, que somos nós hoje, os discípulos de Jesus, de fazermos isto. Então, cabe a quem pregar o evangelho hoje? Cabe a nós. Então, somos nós os profetas de hoje. E quando for pregar o evangelho, eu não posso pregar o que eu acho, o que eu penso. Eu preciso pregar o que Deus fala na sua palavra. Então, a mesma aplicação recai sobre nós cristãos, os profetas de hoje em dia. Mas da mesma forma que naquela época os profetas não eram bem aceitos, algumas vezes não eram compreendidos, nós também sofreremos perseguições quando quisermos falar da palavra de Deus para as pessoas. Com quantas pessoas você já falou sobre o evangelho e elas simplesmente riram de você, debocharam de você, né? Falaram bobagem para você? Porque é assim que funciona. Quando queremos obedecer a Deus, certamente seremos incompreendidos, perseguidos, e isso se aplica a cada um de nós como cristãos, porque não fomos chamados para falar de nós mesmos, mas para falar a palavra de Deus. E foi isso que aconteceu naquele momento, num dos episódios da vida de Eliseu, em que ele, cheio de Deus, da revelação do Senhor, avisava ao rei de Israel, aonde ele estava. Eliseu era um profeta do reino do norte, já estava o reino dividido entre Judá e Israel. Judá, cuja capital era Jerusalém, e Israel, reino do norte, cuja capital era Samaria. E Eliseu foi um profeta caracterizado por pregar ao reino do norte, especificamente. E ele falou ao rei de Israel, avisando ao rei de Israel os planos do rei da Síria. E quem é que contava para Eliseu os planos do rei da Síria? Ele não tinha escuta no palácio do rei da Síria. Não era uma espionagem, era a revelação de Deus. Deus dizia a ele o plano do rei da Síria, e ele revelava o plano ao rei de Israel. Então os planos do rei da Síria eram frustrados, porque o que ele planejava contra Israel não se concretizava, porque antes Deus avisava Eliseu e Eliseu avisava ao rei de Israel. Esse é o contexto do que está acontecendo aqui. E por isso as coisas não iam terminar bem para Eliseu. Nós vimos aqui que o rei de Israel, o rei da Síria, fica revoltado com esta situação, né?
E isso tem algumas coisas importantes para nos ensinar, não é, irmãos? A gente enfrenta crise, a gente enfrenta momentos de dificuldades, podemos até enfrentar momentos como esse que Eliseu enfrentou, por ser um profeta de Deus, por falar o que as pessoas não querem ouvir. E isso é a nossa função como cristãos. As pessoas não querem ouvir o Evangelho. Então nós pregamos o Evangelho e às vezes vamos sofrer consequências de fazer dessa forma. Mas aqui Eliseu dá uma lição para a gente de como enfrentar essa adversidade, essa resistência à palavra de Deus. Como eu disse a você, o rei da Síria odiou Eliseu, porque descobriu que era ele o culpado do seu fracasso. Dos planos que ele fazia não davam certo, porque Eliseu estragava tudo, contando para o rei de Israel aquilo que ele planejava. Então veja o que diz aqui o versículo 10. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e tudo quanto tinha avisado, e assim se salvou, nenhuma nem duas vezes. Ou seja, várias vezes isso aconteceu. O rei de Israel, avisado por Eliseu, descobriu os planos do rei da Síria, escapava, saía ileso, e os planos do rei da Síria, do inimigo, não se concretizavam. Versículo número 11. Então, tendo-se turbado com este incidente, o coração do rei da Síria, chamou ele os seus servos e lhe disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Qual foi a desconfiança do rei da Síria? Tem alguém traindo aqui. Tem um X9 aqui no nosso meio, né? Numa linguagem bem popular. Não é possível. Tudo que eu planejo, o outro fica sabendo. Só pode ter alguém aqui caguetando, né? Então ele chama todo mundo e diz: vão me fazer saber agora quem é o traidor no nosso meio. E aí o que disseram a ele no verso 12? Está escrito assim: respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, faz saber ao rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir, no teu quarto. Olha, o homem disse a ele: há um profeta em Israel que consegue dizer os teus planos todinhos ao rei, porque até aquilo que você fala no quarto, ele escuta. E que dirá o que você fala aqui para os soldados, para os generais, para os capitães? Esse homem escuta tudo, até o que você fala quando ninguém está ouvindo. Isso é uma característica de Deus, né, irmãos? O profeta Eliseu, como todo profeta no Antigo Testamento, personificava a pessoa de Deus. Não que ele fosse Deus ou qualquer coisa assim, mas Deus investia aquele homem com atributos que são exclusivos de Deus, com os propósitos definidos por Deus. Então Eliseu recebia a revelação de Deus até do que o homem dizia quando ninguém estava olhando, lá na intimidade do seu quarto. E aí, irmãos, o que esse homem sentiu? Versículo 13, diz assim: ele disse: ide ver de onde ele está, para que eu mande prendê-lo. Foi-lhe dito: eis que está em Dotã, uma cidade. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram de noite e cercaram a cidade. O que o rei da Síria queria com Eliseu? Prendê-lo, né? A ideia a princípio era prendê-lo, e o que daí decorreria dependeria de várias coisas, né? A princípio ele iria prendê-lo, talvez interrogá-lo, torturá-lo, sei lá, tentar fazer ele mudar de lado, né? Vou prender para ver se agora ele faz o contrário. Ele me revela para que eu possa usar as revelações dele a favor lá do ataque que eu quero fazer a Israel. Então, ele não ficou nada satisfeito ao saber que havia alguém que falava por Deus, que acertava, que era preciso e que tinha a direção de Deus. E a ideia dele, imediata, é investir contra Eliseu para o prender, para cercear a sua liberdade. Amados, a mesma coisa acontece conosco quando queremos exercer o papel que Deus nos deu de profetas. Porque quando a gente fala por Deus, a gente incomoda o inimigo. Quando a gente fala por nós mesmos, a gente pode até incomodar os outros.
Mas o que importa é quando a gente incomoda o inimigo. E o inimigo das nossas almas, Satanás, ele não gosta da palavra de Deus, como nós vimos hoje pela manhã. Jesus, na tentação, responde a Satanás sempre dizendo, está escrito. Porque Satanás não gosta da palavra de Deus. E aí, quando nós falamos por Deus, nós provocamos a mesma reação no inimigo, porque a gente incomoda. Veja, quando a gente abre a boca para fazer fofoca, a gente não incomoda Satanás. Incomoda? Não. Pelo contrário, ele até gosta, né? Aplaude tudo. Aí a gente incomoda os outros, talvez, né? Com a fofoca, com prejuízo. Falei mal de alguém, fiz isso, fiz aquilo. Quando a gente fala bobagem, a gente incomoda Satanás? Não. A gente incomoda às vezes o outro, né? Xinga um palavrão, fala uma coisa. Mas Satanás está feliz com isso. O inimigo está feliz. Agora, quando a gente fala a palavra de Deus, que liberta, que é a verdade que salva, que liberta, aí a gente está entrando em guerra espiritual. E o inimigo tentará de todo o tempo nos calar, como tentou calar a Eliseu. E muitas vezes vai fazer como tentou fazer com ele. Veja, a providência do rei da Síria, no verso 14, é enviar para lá cavalos, carros e fortes tropas que cercaram a cidade. A cidade onde estava Eliseu foi cercada com essa multidão de gente preparada, de tropas, de cavalos, de armas, de tudo que era possível naquele momento. Então, a reação era cercar Eliseu com os seus exércitos. E o que o inimigo tenta fazer quando nós também falamos a palavra de Deus? Tenta nos cercar. Aliás, a Bíblia diz que ele anda sempre em derredor. O símbolo é esse. Quem anda em derredor está rodeando, está cercando, né? Está procurando a falha, está procurando a brecha, para por ali entrar. Então o inimigo também tenta cercar o profeta que quer falar a palavra de Deus. E o rei da Síria, nesse texto, representa para nós o inimigo das nossas almas, o diabo, a quem a Bíblia se refere dessa forma, querendo nos cercar com dificuldades, querendo nos cercar com desânimos, com problemas, só porque decidimos fazer a obra de Deus, decidimos obedecer a Deus, decidimos falar o que Deus quer que a gente fale. E isto é para todos os cristãos. Sempre que você falar o que Deus quer que você fale, você vai angariar inimigos. Você vai levantar contra si armaduras, armadilhas. Você vai ter problemas. Mas o que faremos diante do problema? Vamos recuar. Vamos parar de falar. É como disse Pedro e João, não podemos parar de falar das coisas que vimos, que ouvimos. Não podemos. Então nós não podemos parar de falar. A igreja foi chamada para pregar, irmãos. Antes de congregar até, a igreja foi chamada para pregar. Congregar é uma consequência. Mas o grande chamado de Deus para nós é pregar o evangelho, anunciar a salvação, anunciar a verdade que liberta. E aí, se a gente não quer ter problema, basta não pregar. É como alguns irmãos assumem a posição, né, que a gente chama de agentes secretos de Cristo. Você conhece os agentes secretos de Cristo? É aquela pessoa que você encontra no seu trabalho e você depois de vários anos descobre que ela é crente. Como é que você é crente? Eu nunca sabia que você era crente, porque ela escondia isso de todo mundo. Ela ficava ali na dela, porque ela não quer problema. Ela não quer reação contrária, ela não quer perseguição, ela não quer que olhem para ela torto, né? Que acreditem que ela é ignorante. Então ela esconde a sua posição, ela vira um agente secreto. Mas o que a Bíblia diz é que se eu realmente falar o que Deus manda eu falar, eu vou ser cercado, eu vou ser perseguido. Mas mesmo assim não posso parar. Não posso parar, não podemos parar. A igreja não pode parar de pregar, irmãos. Entenda isso, você não pode, você é igreja. Você precisa pregar. Você precisa falar a respeito do Evangelho de Jesus. E aí, queridos, olha o que acontece. Eliseu é cercado. É cercado por uma numerosa multidão de um exército bem preparado, armado, para prendê-lo. O foco não é nem a cidade, mas é Eliseu. Vamos cercá-lo, porque daqui ele não pode escapar.
E nós vamos procurar até encontrar, e quando encontrar, nós vamos levar ele lá para o rei da Síria. Veja só o que diz aqui o verso 16. Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Por que Eliseu deu essa resposta? Porque no versículo 15, aconteceu um fato com aquele que o acompanhava, com o seu discípulo, que estava junto com Eliseu. Tendo se levantado muito cedo, o moço do homem de Deus, que era o discípulo dele, saiu, eis que tropas, cavalos, carros haviam cercado a cidade. Então seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? O rapaz sai primeiro e começa a ver em volta da cidade aquela multidão preparada para cercá-lo. Imediatamente ele distingue que aquilo é por causa de Eliseu, que estava causando problema com as suas revelações, com as palavras que ele trazia. Então o rapaz já fica logo preocupado e entra para a tenda e diz: olha, Eliseu, tem uma multidão, o que a gente vai fazer, meu senhor? O que vai ser de nós agora? Ou seja, estamos perdidos. Mas olha o que diz Eliseu em resposta: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Eliseu não perdeu a sua confiança em Deus naquele momento. Mas para que isso aconteça, nós precisamos de um fator também muito importante na vida cristã. É termos visão espiritual. E aí, amados, todos nós somos profetas, todos nós somos sacerdotes, todos nós fomos chamados para pregar, mas todos nós precisamos ter visão espiritual. O Espírito Santo está sobre nós. Ele precisa nos dar visão espiritual. E o grande problema de muitos de nós, como era o problema do moço de Eliseu, do seu ajudante, do seu auxiliar, do seu discípulo, ele era discípulo, ele era uma pessoa a princípio crente, mas ele não tinha visão espiritual. E nós não podemos deixar de lado a visão espiritual. Ainda mais num momento como este que nós estamos vivendo. Mais do que nunca precisamos de visão espiritual. E qual é a diferença entre a visão espiritual e a visão natural? A visão natural está contemplada diante de nós, diante dos nossos olhos, aquilo que os nossos olhos estão vendo, no mundo real, material que nos cerca. E isso é uma visão que todos que não têm problemas de cegueira possuem. Ou seja, qualquer pessoa que não tenha deficiência visual consegue ver o mundo à sua volta. E aí a gente vê o mundo natural que está diante de nós. E quando aquele jovem que só tinha esta visão natural olhou, o que ele viu foi uma multidão de gente ali cercando com vontade de fazer mal. E ele quase que entra em desespero, porque ele diz: meu Senhor, o que faremos agora? Ou seja, estamos perdidos, já era. Começa a fazer o testamento, começa já a pensar no pior. Por quê? Não tem escapatória, porque eu só estou vendo a visão natural. Eu não estou contemplando a visão espiritual. E aqui Eliseu, quando dá a palavra de confiança, não é uma palavra de vitória, não é uma confissão positiva, é uma convicção. E essa convicção, queridos, é a definição da nossa fé. O que diz a Bíblia sobre a fé? A fé é a certeza das coisas que eu espero e a convicção dos fatos que eu não vejo. A fé não está baseada naquilo que eu vejo, mas naquilo que eu não vejo. Então Eliseu não deu uma confissão positiva para materializar alguma coisa verdadeira. Não. Ele apenas confessou com a sua boca aquilo que ele já cria e via pela fé. Ele via o que o outro rapaz, mesmo sendo seu discípulo, não conseguia ver. E ele via o quê? Que aqui, olha, tem mais gente do nosso lado do que gente contra nós. Eu imagino o rosto do rapaz ouvindo isso, deve ter ficado muito impressionado, Porque ele não via nada disso. Mas Eliseu tinha uma visão de Deus. A visão de Deus não é só para revelar o que o rei falava lá no seu secreto, mas a visão de Deus também é para mostrar para a gente quem é Deus. Então você não é profeta só para falar as coisas de Deus, mas você é profeta para viver as coisas de Deus. Entende isso?
Nós somos profetas para a gente viver as coisas de Deus. E a vida nas coisas de Deus é muitas vezes nas coisas que nós não vemos, mas cremos pela fé. Nós nunca vimos Jesus, mas cremos nele. O discípulo Tomé foi repreendido por Jesus, disse: Tomé, porque você viu, você creu. Mas feliz é aquele que não viu e creu. Então nós temos esse privilégio. Nunca vi, mas eu creio. Eu não vejo o exército de anjos, mas eu creio que ele está ali. Você vê um exército de anjos? Aliás, você precisa ver de maneira natural para crer que ele está ali? Essa é a questão. Às vezes, irmãos, às vezes não, é o correto, né? Eu creio naquilo que eu não vejo. Então eu não preciso ver que tem anjos ao meu redor para acreditar que eles estão ao meu redor. Eu não preciso enxergá-los como eu enxergo os inimigos. Por exemplo, você sai numa rua deserta, você sai num lugar perigoso, você vê gente esquisita, gente armada, sei lá. Você está vendo aquilo tudo. E aquilo traz medo, terror. Mas eu não preciso ver que há um exército de anjos também comigo, para crer que esse exército está ali. Então, a revelação da palavra de Deus não é só para eu falar para os outros, mas é para ser vivida por mim. Como vou pregar aos outros aquilo que eu não acredito? Responda para mim. Como nós, como cristãos, vamos pregar às pessoas uma verdade que nós não praticamos, que nós não acreditamos e que nós não vivenciamos? E aqui, quando Eliseu dá a palavra, ele está vendo aquilo que Deus revelou a ele. E ele está descansando nessa visão. Não temas, Geazi. Não temas, meu amigo, meu companheiro, meu discípulo. Tem mais gente do nosso lado do que gente contra nós. Olhos para ver o sobrenatural. Crer na palavra, vendo a palavra com os olhos da fé. Irmãos, ninguém pode pregar a palavra se não crer na palavra. Pensa sobre isso. Como é que vamos compartilhar o Evangelho de Jesus se eu não creio no Evangelho de Jesus? Eu não posso fazer um discurso que eu decore, e aí eu digo assim, eu vou falar para uma pessoa, tem tudo decorado aqui, né? Está aqui, olha, isso assim, beleza e tal. Olha, o Espírito Santo pode até agir naquilo, né? Porque na verdade basta você ler a Bíblia que o Espírito Santo age através da Bíblia. Mas, para você pregar, você precisa crer no que você está pregando. Você precisa acreditar e confiar no Deus que você está anunciando. E que muitas vezes não vai se manifestar de maneira visível, mas serão com coisas invisíveis, mas que são tão certas para você, que você tem a plena convicção das coisas que você não vê. Ou seja, você tem o que a Bíblia chama de fé. E aí, amados, há o conflito que as pessoas do mundo colocam diante de Jesus desde o momento que ele esteve aqui. Se eu não ver, eu não creio. Mas o que disse Jesus? Se creres, verás a glória de Deus. Mas a pessoa insiste, não, mas se o Senhor não me mostrar, eu não vou crer. Se o Senhor não colocar diante dos meus olhos, eu não vou crer. Como fez Tomé. Mas Jesus, quando diz às irmãs Marta e Maria, ele fala, se você crer, você verá a glória de Deus. Há alguém morto aqui, há um ente querido falecido há 4 dias, mas se você crer, você verá a glória de Deus. E quando eu olho, eu vejo um corpo apodrecendo, cheirando mal, mas se você crer, você verá a glória de Deus. Mas se você olhar só para o que você está vendo com seus olhos naturais, você vê algo que não tem solução. Um corpo em estado de decomposição. Mas se você crer, você verá a glória de Deus. Mas quantos de nós cremos em Deus? A gente se chama crente, irmãos. A gente está na igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ouve a palavra. Mas quantos de nós acreditam de fato no impossível? Acreditam de fato no sobrenatural? Conseguem crer para ver? Conseguem crer sem ver nada, melhor dizendo. Quantos de nós se aplicam dessa maneira? Mais são os que estão conosco. Mas eu não estou vendo.
Eu não estou sentindo a sensação de segurança de ter um exército de homens armados ao meu redor. E às vezes, queridos, nós entramos num ceticismo evangélico. Isso é muito engraçado, se não fosse triste, né? Como é que são, eu poderia dizer, são os crentes descrentes. A gente crê, mas não crê muito. A gente crê, mas quer se cercar de todas as circunstâncias ideais. Não, eu creio em Deus, mas quando eu vou sair com um dinheiro na rua, eu quero levar um carro forte, eu quero levar seguranças armados do meu lado. Não é verdade? A gente não tende a isso. Em certas circunstâncias, nós somos até obrigados a tomar esses cuidados. Mas, de fato, eu creio em Deus. De fato, eu creio que há um exército maior do meu lado do que um exército contra mim. Eu creio que meu Deus é poderoso para me livrar. Eu de fato acredito que maior são os que estão comigo do que os que estão contra mim. Eu acredito no que Jesus disse. Nada pode contra a vontade de Deus. Então Eliseu acredita sem ver. O que diz a Bíblia? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Bonito versículo. Uma frase de impacto. Mas eu acredito nela. Ou eu só quero botá-la na geladeira, no para-brisa do carro? Uma coisa é eu achar a frase bonita, outra coisa é eu acreditar nela. Mas tem muita gente contra você. Mas Deus é por mim. Quem será contra mim? Se Ele é por mim, tem mais gente a favor de mim do que contra. Por mais que eu consiga ver os que estão contra e não ver os que estão a favor. Mas eu creio que há um exército invisível me cercando. Porque comigo está o Espírito de Deus, está o Espírito da profecia, comigo está a autoridade que Deus me confiou a você, para ser um pregador da verdade, para ser um multiplicador do Evangelho. Não cremos nisso. Amados, eu fico pensando, e sempre refleti isso, não é por causa do momento atual, já disse isso aqui em várias pregações, há vários anos atrás. Eu fico pensando se a gente passasse por uma perseguição religiosa, se a gente enfrentasse aqui no Brasil uma perseguição, quantos continuariam dizendo que são cristãos? Deixo isso só para reflexão, só para pensar, hipoteticamente, se isso acontecesse, quantos continuariam crendo em Deus? Quantos continuariam confiando em Deus? Quantos morreriam pela fé na nossa nação? Essa é uma questão, porque conosco está Deus, está a sua palavra, está o seu Espírito, conosco estão os anjos. Eu quero ler contigo um texto que todo mundo conhece, e muita gente de forma supersticiosa deixa aberto na sala, na mesinha de centro. Salmo 91, já viu essa? A pessoa pega a mesinha de centro, né, bota lá a Bíblia aberta no Salmo 91, aí diz, pronto. Na minha casa está cercada. Não entra olho gordo, não entra nada. Salmo 91, versículo 7. Caiam 1000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo dos ímpios, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordens a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Eu creio nessa palavra. Mas essa mesma palavra que me promete tanta coisa diz que na minha angústia Ele estará comigo. Ou seja, eu não serei livre de todas as angústias da vida. Angústias fazem parte da vida. Mas elas não farão com que eu creia menos naquele que me prometeu proteção, cercado com anjos, naquele que me prometeu
que eu estaria a salvo. Porque eu sou salvo. Porque você que crê é salvo. E não há nada que o diabo possa fazer quanto a isso. A Bíblia diz que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo, nem uma tribulação, nem um principado, nem uma potestade, nem Satanás, nem nada. Então não há nada que ele possa fazer quanto a isso. Eu sou filho de Deus e Deus me guarda, mas eu tenho que crer nisso. E para eu crer nisso, eu não posso ficar olhando para os exércitos do rei da Síria. Eu não posso ficar de boca aberta olhando para os exércitos do rei da Síria dizendo: ai meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ai, estou perdido. Não, eu estou olhando, há um exército muito maior por trás disso tudo. Há uma proteção muito maior sobre a minha vida. Há um controle de Deus sobre a minha vida, quer eu viva, quer eu morra, tudo está no controle de Deus. E é nele que eu vou confiar, é nele que eu vou esperar. E aqui, amados, a Bíblia diz que Eliseu, após afirmar a sua confiança no verso 16, faz uma oração. E a Bíblia diz assim: orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Um momento maravilhoso em que a oração de Eliseu por aquele jovem foi assim: olha, Senhor, acalma ele, né? Dá um Valium para ele, dá um Rivotril para ele ficar calminho. Foi assim que Eliseu orou? Não. Eliseu não disse: Senhor, conforta ele está com medinho, bota ele no colo, faz naninha. Não, Eliseu também não orou por isso. Eliseu disse: abre os olhos dele, para que ele veja. Já que ele só acredita naquilo que ele vê, então, Senhor, abre os olhos dele. Infelizmente, irmãos, isso parece uma coisa boa, mas eu não queria estar no lugar dele. Ele não queria estar no lugar de Tomé. É melhor crer sem ver, entende? É melhor confiar sem ver nada. Na verdade, ele acreditou porque ele viu. E isso tira uma boa parte, né, daquilo que a Bíblia acredita como fé. É impossível agradar a Deus sem fé. E como fé não é baseada no que é visto, embora Gease possa, a partir daquele momento, ter confiado em Deus, ele só confiou porque ele viu. E aí, isso não é a fé que agrada a Deus. E a oração de Eliseu foi exatamente essa: Senhor, abre os olhos dele. Abre, porque ele está cego. Então, Senhor, abre os olhos para que ele veja as tuas obras, veja o teu exército. Abre, Senhor. É a oração que Eliseu fez. Por quê? Quem não tem fé não precisa de carinho, não precisa de naninha, precisa de abrir os olhos, precisa crer, porque sem fé é impossível agradar a Deus, simplesmente. Então não precisa de consolo. Gease não estava precisando de consolo, não estava precisando de naninha, de carinho, estava precisando abrir os olhos. Senhor, abre os olhos dele. Ah, agora eu vejo, agora eu creio. Infelizmente, irmãos, muitos de nós que se dizem cristãos estão vivendo essa situação agora. Precisam ver alguma coisa para se apoiar, para crer. Precisam de alguma coisa para se apoiar, para acreditar. Eu acredito que a gente não precisa de nada para se apoiar. Nós já temos a Bíblia, nós já temos Deus, nós já temos a sua palavra, nós já temos Jesus. E nele nós podemos colocar toda a nossa confiança. Mas infelizmente, como muitos de nós não creem, só me resta fazer a oração de Eliseu. Senhor, abre os olhos deles. Abre os olhos, para que pelo menos vendo, eles acreditem. Pelo menos vendo, eles possam entender. Mas bem-aventurado aquele que não viu e creu. Tomé não foi descartado por Deus. Eu não acredito que Tomé não foi salvo. Não, ele não foi descartado. Mas ele não agradou como poderia agradar. E Jesus disse: Tomé, porque você me viu, você creu. Mas feliz é quem não viu e creu. Ele foi um crente, mas não foi um crente feliz. Sabe disso, queridos? Isso é uma coisa que a gente precisa incomodar o nosso coração. Eu não quero ser apenas crente. Eu não quero que você seja apenas crente. Eu quero que você seja um crente feliz. E a única coisa que traz verdadeira felicidade é a fé.
É acreditar, é a confiança. Quando eu tenho confiança em Deus, quem pode me deter? Quem pode me botar para baixo? Quem pode me subjugar? Se Deus é por nós, quem será contra mim? Eu tenho confiança. Então quem é que pode me jogar para baixo? Quem é que pode me humilhar? Quem é que pode me fazer sofrer? Se eu confio em Deus. Então eu sou feliz. Feliz aquele que não precisa ver para crer. Quem precisa ver para crer é só crente. Mas não é feliz. Mas não é feliz como poderia ser. Se você só consegue ver os problemas, se você só consegue ver o bicho papão, se você só consegue ver o boi da cara preta, pede a Deus para abrir os teus olhos. Pede a Deus para te dar fé. Fé verdadeira que acredita não naquilo que vê, mas naquilo que não vê, mas sabe que é verdade. Sabe que é verdade. Que assim seja, queridos, a nossa fé. E veja, uma última coisa que esse texto ensina é que Deus tem tudo aquilo que eu preciso. O rei da Síria tinha todos os recursos bélicos mais importantes da sua época, cavalos, carros, armas, homens preparados, tudo mais que era preciso. Mas Deus tinha muito mais do que o rei da Síria. Isso mostra para mim que eu não dependo de recursos materiais, naturais. Mas se Deus estiver comigo, eu tenho muito mais do que eu preciso. Você entende isso? Se Deus estiver conosco, nós temos muito mais do que aquilo que nós precisamos. Não são os exércitos, não são os cavalos, não são o preparo dos meus soldados que vão me garantir segurança. Por mais que o inimigo se levante contra mim, Deus tem armas maiores do que as armas do inimigo para me proteger. Creia nisso, meu irmão. Como é que eu posso fazer você crer? Eu não tenho esse poder. Eu só posso pregar. E esperar no que a Bíblia diz, que a fé vem pelo ouvir da pregação. Que você creia e confie. As armas de Deus são maiores. A minha vida está nas suas mãos. Isso é o essencial que Gease não conseguiu. O rei da Síria foi envergonhado e o homem de Deus foi honrado. O rei da Síria teve seus planos frustrados, mas o homem de Deus foi exaltado por Deus. Eu pergunto a você, de que lado você quer estar? Do lado do rei da Síria com seus cavalos e tropas? Ou do lado de Deus, que nem sempre mostra o que Ele está preparando para você? A Bíblia diz, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você ama Deus? Deus tem coisas maravilhosas para você. Mas eu não vou te mostrar. Eu não vou te dar um álbum de fotografia para você ver. Olha só o que Deus tem para você. Você tem que crer sem ver. É assim que funciona. Que a gente creia. E que Deus possa abrir os olhos de muitos aqui, essa noite. Não só aqui, mas também nas casas, na internet. E eu quero orar junto com você agora. Clamando a Deus. Como orou Eliseu naquele momento. Senhor, eu te peço, Pai. Abre os olhos dos meus irmãos, Senhor. Abre os olhos de todos nós, Pai. Tantos daqueles que aqui estão, quanto daqueles que estão em casa, ouvindo pela internet. Abre os nossos olhos para vermos maior é o teu exército a favor de nós do que o inimigo com todo o seu poder contra nós. Abre os olhos, Pai, para que vejam, embora fosse muito melhor que pudessem ver sem essa oração, Pai. Seriam muito mais felizes, seriam muito mais seguros, seriam muito mais tranquilos, meu Pai. Não haveria lugar para o medo nem para a angústia. Mas se não conseguem crer, eu te peço ao menos que abra os olhos para que creiam, Pai. Que abram os olhos para que façam como Tomé. Toquem no Senhor para que vejam que o Senhor é real. Faz isso, Pai, eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor, irmãos.